Arrumando todas essas coisas que a gente está conversando, o que a gente faz? A gente arranja uma coisa que a gente quer. Então, imagine que eu tenha um objetivo. Eu quero persuadir as pessoas a assistirem mais a live. Isso cabe em uma frase. Eu vou olhar se eu realmente quero que elas assistam a live ou se eu quero que elas assistam o que eu falei, não importa a hora. Vocês percebem que é um dilema diferente? Se eu quero persuadir as pessoas de uma coisa ou de outra, eu preciso escolher. Porque se eu escolher muitas coisas ao mesmo tempo, eu vou acabar não persuadindo de nenhuma. Então, se eu resolvo que eu quero que estejam na live, eu preciso ampliar o meu esforço com a história do 13h, não é? Se eu não ficar martelando 13h, as pessoas talvez não consigam se organizar. Eu talvez precise argumentar a possibilidade que elas têm de escrever aqui, de eu interagir na hora e que benefício isso teria. Como dizer, oi Bel, oi Márcia, oi Didinha, oi Tia Rose. Então, essas coisas, as pessoas que acabaram de subir têm a possibilidade de receber. Se isso foi importante para ela. Então, eu sigo com vocês pensando em cadê aquilo que eu resolvo que eu vou persuadir as outras pessoas e que restrições eu acho que as pessoas vão ter. Se eu, na hora que eu olhar para isso, eu disser, não é a live, eu quero que a pessoa assista. Eu quero mais é que agora que eu fiz, essa informação voe e muita gente receba. Aí eu preciso levar em consideração as restrições. Essa restrição, por exemplo, de algumas pessoas não terem o Instagram, me fez, em vez de colocar as lives salvas no IGTV, colocar no YouTube. Porque dá mais chance para outras pessoas assistirem em outras plataformas. Se eu pedir para os céus e para os deuses gregos, em termos de número, será que é isso que eu quero? A gente precisa pensar, né? Esse mundo conta as coisas em números, mas o número às vezes perde a pessoalidade, não é? É tanto carinho no meu coração e tanta alegria cada pessoa que eu vejo, né? A Elaine acabou de subir antes. A Elaine estava na minha turma de escola. Como eu falei da turma ontem, da peça que a gente fez junto, né? Já tinham 2 outras pessoas que eu dificilmente encontraria de outro jeito. Então podia ter só essa pessoa, né? Yasmina entrou. Yasmina tá em Londres, é minha amiga desde que esse mundo é mundo. A Gisele acabou de subir. Ela é uma pessoa que eu admiro enormemente, porque se envolve muito com o processo de adoção. Ela mesma adotou uma fofa de uma filhota. O Geraldo, que está aqui, é meu marceneiro há séculos e meu amigo também, e vai proporcionar plantas, e o filho dele vai para o Maracanã com meu marido. Essa relação de gente traz uma rede de segurança que a gente quer na nossa vida. E se o que eu quero é que essas pessoas assistam, então o meu processo de persuasão envolve outras coisas. Envolve a inclusão de coisas mais pessoais, envolve dividir com vocês, afinal de contas eu estou recebendo vocês na varanda da minha casa, né? Hoje eu estava colocando esse brincão e pensando, eu nunca vou dar aula de brincão. Porque pode ficar balançando e desconcentrando os alunos e eu me preocupo com absolutamente todos os detalhes. Mas eu tô na varanda da minha casa. Eu posso tomar algumas liberdades. Como, por exemplo, conversar com vocês sobre persuasão, sobre ovo no prato, que é uma ferramenta que eu adoro e uso muito da maneira mais leve possível. Então, a ferramenta é descobrir o que você quer e tentar pensar dentro das coisas o que é o que você pode controlar. O que você controla dentro de uma determinada situação. Às vezes a gente tem o desejo de aprender a fazer alguma coisa diferente. Desejo verdadeiro. Esse aí, eu acho que se os deuses puderem ajudar, toda vez que a gente quer aprender uma coisa nova, um mundo novo se abre pra gente. Só que se eu não colocar da maneira certa, eu resolvo que eu vou aprender e coloco um chicote em cima de mim, exigindo que ainda por cima, mesmo que eu tenha acabado de começar aquilo, eu já seja perfeito.
Então hoje eu trouxe para mostrar para vocês, e eu já vou mostrar, uma época da minha vida que eu estava me sentindo mal, estava difícil, né? Pouco depois que o pai da minha filha faleceu, foi um período doído, duro. E quando tudo melhorou, começou a melhorar, eu simplesmente precisava me envolver mais com alguma coisa ligada à arte. Eu tinha que fazer isso. E eu já queria muito fazer isso. Então, nessa hora, vamos olhar para o meu ovo no prato? Vamos olhar o que estava no meu controle? Se eu queria aprender uma coisa nova? Estava no meu controle, decidi que nível eu queria aprender aquilo. Se eu ia me enfiar num cursinho, eu podia ter entrado para um cursinho de cerâmica e eu ia ficar feliz. Tá na minha gema, tá no meu controle avaliar várias possibilidades. Eu acabei resolvendo fazer uma graduação. Quem tá aí da escola, uma vez CDF, sempre CDF. É verdade, a pessoa escolheu estudar de maneira estruturada uma determinada área de conhecimento que não tinha, que era arte. E eu entrei para a faculdade de pintura. Claro que eu não sou boa. Eu passei na habilidade específica. Mas o que eu tô querendo contar para vocês é que o que estava na minha gema era ir para a faculdade. Era estudar para o teste de habilidade específica, era entrar lá. Quem que eu precisava persuadir? Minha filha, que era pequena, que de vez em quando ela ia encontrar a mamãe por lá, as pessoas que demandavam a minha presença, de que naquele horário elas não podiam fazer o que eu precisava. Isso eu consigo influenciar. Eu consigo influenciar os meus amigos para ajudarem com o trabalho, né? Eu fiquei por essa época conhecida como mãe, mas o fato de eu me envolver fez com que eu comprasse um macacão, All-Star. Foi um período da vida que eu me senti com a possibilidade de fazer as coisas de uma maneira muito lúdica, que eu gostava muito. Então eu trouxe, olha só, eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz nesse período. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque às vezes, quando a gente resolve que a gente vai botar uma coisa na nossa gema, que a gente controla fazer, isso não significa que você vai fazer com perfeição. Isso significa que você vai fazer o seu melhor dentro dessa gema. Você vai fazer sem ficar culpando o outro que aquilo não deu certo. Então, eu trouxe para mostrar para vocês algumas obras de arte que eu fiz nesse período. Olha essa aqui. Ops, olha eu aqui embaixo. Olha essa aqui. Eu nem consigo mostrar toda. Eu adorava fazer coisa grande, porque aí parecia logo, né? Então, ó, isso aqui parece coisa de criança de algum jeito. Nunca ganharia nenhum prêmio, mas foi tão divertido fazer. Aqui tem textura, ó. Tem um monte de textura diferente que faz, ó, barulhinho na mão. E eu tava fazendo um monte de experimentação com cor. Olha a minha tentativa de rosa, ó. Um monte de experimentação com cor. Então, imagine se nessa hora eu resolvesse persuadir o professor que eu era uma excelente pintora. Eu tava ferrada. Porque não era esse o objetivo naquela situação. Era experimentar. A gente tinha vários exercícios. Eu fiz tanto trabalho, mas tanto trabalho na faculdade. Vou mostrar para vocês. Não guardei todos, mas guardei alguns. Esse aqui era um exercício de cores complementares, ó. E uma das coisas que eu mais gostava é que a gente consegue mudar a posição, ó. Será que vocês gostam mais nessa posição? Eu acho que essa é a minha posição favorita para isso aqui. Também poderia ser assim. Aí a parte escura fica mais embaixo. Então, quem chegou agora, eu estou mostrando coisas que eu fiz na época da minha terceira faculdade.
que foi pintura, que eu não terminei, mas que foi um processo que começou com um incômodo, uma vontade enorme de me aproximar dessas coisas artísticas. E aí foi ótimo. Eu aprendi um monte de coisas dessa época, com muitas experimentações diferentes. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer assim, plim, e ficar bom de persuasão, bom de pintura, bom. Não é assim. Eu preciso escolher coisas diferentes para ver o que vai se adequar ao meu fazer um pouco melhor. Tá acabando a demonstração aqui, mas eu trouxe mais algumas coisas. Eu trouxe esse só porque ele é muito diferente dos rabiscos anteriores. Não é? Não é diferente? É um outro estilo. Eu acho que esse estilo talvez agrade umas pessoas mais do que outras. Talvez eu mesma não me agrade com esse estilo. Mas o fato de eu ter experimentado, de eu ter feito, tem até hoje uma importância para mim. De vez em quando eu fico olhando para isso aqui e eu lembro dos desafios, da quantidade que eu risquei e não gostei e joguei fora. Eu lembro dos cumprimentos. Desenho eu só vou mostrar um para vocês, porque era o meu pior disparado. Mas esse aqui ganhou um lugar no meu coração porque as minhas amigas que desenhavam muito, a Júlia e a Tomie, viraram e falaram assim, ó, tá ventando muito aí. E eu guardei isso no coração. Então, ó, eu vou mostrar. Olha lá. Ah, vai. Vocês também estão sentindo ventar? Ó. Isso aqui já faz anos, né? Mais de 10. Mas eu guardo porque algumas coisas desse período foram importantes e algumas coisas deram certo. Um que eu ainda guardo até hoje, né, é esse aqui. Esse eu gosto especialmente. Como ele é neutro, né, eu já usei ele em alguns lugares prendendo assim, já usei prendendo assim, dependendo da decoração que eu queria fazer. E fui eu que fiz. Dentro do meu melhor possível, do meu processo de aprendizado, dentro do que eu conseguia fazer com a tinta dentro desse processo. Então, se você resolve que você vai pintar um quadro, o que está na sua gema? O que é do seu controle? Separar os materiais, treinar, treinar, treinar. Não se cobrar tanto em relação ao resultado. Tem uma influência a fazer num processo de pintar um quadro? Não sei. Só se você quisesse pintar com mais alguém, mas está no seu controle. Você vai lá e faz. É você com você. Então, não é exatamente... Ah, não, mas eu quero que o outro goste. Aí a gente começa a ter um pouco de encrenca, porque eu não sei se é uma coisa que a pessoa em si vá gostar. Eu vou mostrar a última coisa para vocês, porque ele tem mais a ver, né? Vocês viram que eu escolhi cores hoje pra gente conversar e queria mostrar para vocês essas ideias, né? Claro que eu tenho muita cobrança, eu sou filha de pintora. Eu disparado tenho menos talento do que as minhas irmãs que desenham, que é uma maravilha. Mas essa é a minha possibilidade. E um dos exercícios que a gente teve que fazer tinha totalmente a ver com essa história de coisas que a gente não consegue controlar. E aquilo ficou na minha cabeça racional um tempão. A gente tinha que fazer, pegar uma cor de tinta só uma, e fazer várias diluições, várias brincadeiras, tentar escurecer, tentar clarear. Então você só podia usar a cor e preto ou branco. Aí o professor virou e falou assim, como que você faz para clarear vermelho? Aí eu fiquei pensando, como é que eu faço para clarear vermelho? Por quê que é um problema? Porque se você começar a colocar branco no vermelho, ele fica rosa. Muda de cor. Vocês já pensaram nisso? Eu nunca tinha pensado nisso antes de ir para a faculdade. Você pega um azul e você começa a colocar branco, ele vai ficando azul mais claro. Se você colocar amarelo e começar a colocar branco, ele vai ficar amarelo mais claro. Mas se você botar vermelho, clareamento de vermelho, você não consegue de jeito nenhum influenciar do jeito que você gostaria. Não vai conseguir com branco.
tem lá os truquezinhos para você tentar, mas ele vai caminhar um pouco mais para o laranja, para outras misturas. E qual será das cores básicas que a gente não consegue escurecer? Vocês estão aqui na varanda da minha casa. É a persuasão, verdade. Mas eu sempre gosto de mostrar as coisas para vocês. Afinal de contas, é pra gente pensar nas coisas com leveza, não é? Pois então, não dá para clarear vermelho. Olha isso. Essa faixa ilustra isso. Então, se eu quiser influenciar alguém a não gastar tinta, eu vou mostrar que do vermelho, no que eu começo a diluir, eu vou fazer ele ficar rosinha, mas eu vou ter muita dificuldade só com branco de fazer ele ficar claro. A cor que é difícil escurecer, adivinha qual é? O amarelo. Se você tascar preto em amarelo, ele não vai ficar amarelo mais escuro, ele vai ficar cinza, esquisito e feio pra caramba. Então, às vezes, vamos pensar nas pessoas como se elas fossem cores. Não tem gente que, quando vai jogar, sempre escolhe a mesma cor de peão. Não tem pessoas que você, quando pensa nelas, pensa numa super vibração. Se as pessoas fossem cores, elas também precisariam, às vezes, escurecer, às vezes, clarear. Como a gente escurece ou clareia uma pessoa? Para persuadir a pessoa, normalmente não é escurecer o raciocínio dela que você quer, não. Você precisa que a pessoa ache que é possível fazer alguma coisa. Você precisa que ela compreenda que ela consegue fazer alguma coisa. Então, parte que a gente controla, a gente tem que fazer. A gente tem que estudar, a gente tem que pensar muitas maneiras de falar sobre um determinado assunto para persuadir o outro. A gente tem que pensar nesse outro como se ele fosse uma cor, como se ele fosse um perfil, como se ele fosse um animal, como se ele fosse uma viagem, como se ele fosse uma loja. Maluca! Não, é técnica isso. É literalmente uma técnica para tirar o seu raciocínio sobre o outro que você quer persuadir do totalmente emocional para o racional. Você força a sua mente a refletir sobre a situação e a pessoa de um jeito que ela não tinha refletido ainda. E esse processo de reflexão sobre a persuasão que você quer fazer está na sua agenda. Então vamos lá, uma resumida do que a gente já tratou até agora. Oi Jane, oi Monique, muito bom ter vocês aqui na minha casa, na minha varanda, nesse dia, conversando sobre persuasão, mas da maneira mais lúdica que dá. Para a gente persuadir alguém de alguma coisa, a gente precisa conseguir separar o que a gente controla, ou seja, só o que depende da gente, do que a gente tem chance de influenciar, que depende do outro. Então, o exemplo que eu gosto de dar é de um juiz de futebol. O juiz de futebol controla o apito dele, só o apito, mais nada. Ele influencia o comportamento dos jogadores. Mas, por exemplo, o que a torcida faz ou deixa de fazer é prato para o juiz. Ele nem controla, nem influencia. Ah, influencia sim. Se ele apitar errado, uma parte da torcida vai ficar chateada. É verdade, mas aí a outra parte vai ficar feliz. Então, não tem jeito de influenciar de um jeito só a situação. Como no trânsito, a gente não consegue fazer nada para melhorar ele quando a gente está no engarrafamento instalado. Vantagem da quarentena é não ter engarrafamento na nossa vida, não é isso? É uma delas, com certeza. Então, essa possibilidade da gente influenciar as pessoas, eu estou trazendo uma ferramenta bem escondidinha aqui no formato da varanda, mas tem uma ferramenta importante aí, que é você. Quando você pensa, você já escolheu o dilema que você quer. Quando você vai persuadir a pessoa de alguma coisa, você tente refletir sobre essa pessoa como se ela fosse uma planta, como se ela fosse uma cor, como se ela fosse um livro, para ajudar o seu lado racional a lidar com isso. Todas as coisas que a gente aprende na vida, e eu estava compartilhando com vocês os quadros que eu pintei na faculdade. Todas essas coisas, mesmo que você não domine a coisa,
ela abre um monte de áreas no seu cérebro que te permitem fazer analogias melhores e compreender melhor o dia a dia de muitas outras pessoas. Tem um livro que eu vou mostrar para vocês que faz o caminho inverso disso que eu estou pedindo. O que eu estou pedindo? Para você trazer analogias que te ajudem a raciocinar em cima de uma coisa mais emocional. Pois vocês talvez já tenham ouvido falar desse livro, que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Vocês já ouviram falar desse livro? A Beth Edwards, que é a pessoa que escreveu esse livro, vendeu muitas e muitas cópias. O que ela diz? Que os adultos, quando estão tentando desenhar, são excessivamente racionais. A pessoa fica dizendo que não sabe, fica tentando desenhar uma figura humana de jeitos muito ruins. E que ela, com 5 dias de curso, consegue fazer as pessoas saírem do racional e entrarem no emocional. Eu segui por um tempo as regras desse livro, comprei as coisas, fiz os desenhos e ela manda, por exemplo, você desenhar de cabeça para baixo. Ela dá vários jeitos do seu racional ser anulado para você desenhar melhor. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Ela tem logo no início do livro, não é um spoiler grande isso não. Logo no início do livro ela tem as coisas que as pessoas desenharam antes do curso e depois. Vamos ver se a gente consegue precisão para vocês verem, mas eu acho que sim, porque tem bastante luz. Olha, claro que esse aqui foi o que a pessoa desenhou antes e esse aqui depois, né? Ó, esse aqui era o que a pessoa desenhou antes e esse aqui depois. Então dá pra ver que quando ela acrescenta sombra, luz, eu gosto especialmente dessa menina aqui, eu não sei se eu consigo mostrar. Ela se desenhou assim, ó. Seria como muitos de nós desenharíamos, né? E isso aqui foi o final do quadro dela. Muito legal, né? O que ela prova pra gente, né? Tem toda uma teoria aqui que prova que a gente às vezes fica invadido de racional e esquece da emoção. Eu lembro disso muitas vezes quando eu vejo um executivo, né? Vocês sabem que eu dou aula. Essas pessoas têm que entender esse argumento. E aí duro, né? Número, muita coisa. E precisa de um pouco de emoção nesse processo de persuasão. Sem emoção, essa contação dessa história, esse desenho fica prejudicado. E às vezes a pessoa está querendo que o outro faça o que ela quer, querendo que o outro chore, contando uma desgraceira, indo muito pro emocional. E o racional da pessoa, né? Eu fiz racional aqui, mas não é, né? Na verdade é tudo, mas assim, é mais aqui, né? Fica muito mental o processo de quem está ouvindo e a pessoa se fecha emocionalmente e não quer escutar aquilo. Então, persuasão é uma mistura do racional com o emocional. Então, quando você decidiu que você quer influenciar o outro e pensar o que você de fato precisa, tá na hora de você olhar cadê o espinho que essa pessoa tem, cadê a cor que essa pessoa tem, cadê o brilho que essa pessoa tem. Vou dar alguns exemplos. A pessoa estava lá no trabalho e trocou de chefe. Agora ela tem um chefe que é mais pessoa, que gosta de conhecer todo mundo olho no olho. É provável que você tenha que dar mais dados emocionais, que você tenha que dar mais tempo nessa reunião. É possível que seja um outro processo. Você imagina esse mesmo chefe pessoa, agora que tem que fazer tudo online. Talvez esteja se ressentindo. Tem lugar que precisa continuar fazendo festas, mesmo entre os seus colaboradores, porque as pessoas precisam disso também. Então, imagine quem é muito de separar as coisas. Talvez esteja com dificuldade de fazer as coisas dentro de casa. O que você pode fazer por você? Ver se tem alguma coisa incomodando você. E olhar para isso, o que depende de você e o que você de fato precisa do outro. Quando você olha para o que precisa do outro, eu estou sugerindo que além dos argumentos só racionais,
você olhe também para a parte emocional. E vocês sabem que está acabando, é meia hora, passa rápido, mas eu sempre trago uma planta. E eu vou mostrar uma plantinha para vocês que eu acho que tem a ver com isso que eu escolhi falar hoje, que é a gente sempre tem emocional e racional. Todo mundo. No nosso processo persuasivo, a gente tende a tentar emplacar no outro aquele que é o nosso. Então, se eu sou uma pessoa muito racional, eu vou cheio de argumentos racionais para o outro. Mas aí eu posso pegar uma pessoa que está emocionalmente envolvida com uma questão. Vai ser mais difícil. Sou o contrário. Eu sou a pessoa das emoções, mas a Isabela eu não consigo esconder. Ninguém está falando para você esconder. Não mesmo. A gente está falando para equilibrar. Para na sua gema, que é o que dá para você fazer, que você controla, você mescle, você já sabe que você tem de argumentação para um lado. Então que você se organize para fazer isso. Então, vamos lá, a planta. Ó, fala se alguém aqui conhece. Olha os espinhos. Isso é um cacto. Cactos podem ser belíssimos como essa, mas eu não sei se vocês conseguem ver o tamanho desses espinhos. Esse espinho aqui é parte da característica dessa planta. Ela não vai não ter espinho e ela é linda mesmo assim. Se você escolher um bom vaso, isso aqui era um copo que foi ganhado como se fosse um copo de uísque. Eu achei que ele tinha muito mais a ver com o vaso. E adoro o fato dos espinhos me ajudarem a colocar ela aqui sem precisar ocupar a parte de baixo, ó. Eu só tenho ela suspensa em cima. Eu acho isso lindo, porque eu consigo ver de baixo. Então, o que eu tô sugerindo? E eu vou me despedir de vocês com isso. Que vocês, no exercício de influência de vocês, no exercício de persuasão de vocês, vocês levem algumas coisas em consideração. Primeira coisa que eu sugiro que você leve em consideração: fazer algo que esteja na sua gema, na direção da solução do seu dilema, mesmo que você não seja bom nisso. Pode ser um curso, pode ser melhorar uma habilidade que está todo mundo reclamando que você não tem, pode ser um monte de coisa. Você não vai fazer para ser perfeito nessa habilidade. Você vai fazer igual eu mostrei para vocês aqui, ó, mesmo que seja rabisco, mas é rabisco colorido e fui eu que fiz. E eu sugiro fortemente que vocês pensem na pessoa que não dá para clarear vermelho. Não dá para clarear vermelho com branco, vai ficar rosa. Se você resolver que você quer clarear algum vermelho aí, você vai ter que mexer na sua estrutura de argumentação. Espero ter ficado claro, sem precisar falar dos detalhes. Você sabe quem é o vermelhinho que você pode estar querendo convencer. Você sabe quem é o amarelinho que você está querendo escurecer, mas está tacando o preto, está ficando cinza. Prestem atenção. A dica é pensar um pouquinho melhor no que é emoção e no que é razão nesse processo de influência que você está querendo fazer. Tá bem? Vejo vocês amanhã, 13h, aqui na varanda, com mais um monte de objetos para mostrar para vocês, para de uma maneira bem gostosa, bem lúdica, conversar sobre essas coisas que estão no nosso dia a dia. A gente sempre quer melhorar, persuadir o outro, e a gente pode ser bem mais gentil com a gente mesmo. Beijo, 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 gente. Beijo, vejo vocês amanhã.